これ東山です。東山。あれが UFO ですか？あれすごいですよ。あれ何ですか？No ano de 1995, durante uma escalada às montanhas, um senhor faz uma imagem de um imenso objeto flutuando atrás das nuvens. Tem 5 anos depois, vamos investigar esse mistério. Olá, meu nome é Jorge Oeso e esse é o primeiro episódio de OVNIs e Mistérios em Geral. Aparições de objetos estranhos no céu são relatados desde a antiguidade, mas foi só em 1947 em que surgiu o termo Flying Saucer, que foi traduzido para o português como discos voadores. Foi no relato do piloto Kenneth Arnold que afirmou ter visto 9 objetos durante um voo sobre o estado de Washington. Na verdade, o termo que ele usou foi para descrever o movimento dos objetos, que para ele pareciam pires pulando sobre a água. Mas OVNIs podem ter várias formas diferentes, como você pode ver nesse pôster francês. Inclusive no formato cilíndrico. Este documento de uma entidade chamada NARCAP reúne avistamentos oficiais de pilotos e controladores de tráfego de 1916 até o ano 2000. Em cerca de 40 deles, o OVNI é descrito como sendo cilíndrico, ou em forma de charuto. Em 2010, um desses objetos fechou um aeroporto na China. A UFO in China's skies forced Zhoushan Airport to stop operations on July 7th. Outbound flights were grounded after the unidentified flying object was detected by a flight crew. The incident has captured the attention of Chinese media, and theories about the UFO's identity are burning up on the internet as well. They include everything from a hidden U.S. bomber to an elaborate man-made hoax. For now, the UFO continues to be a mystery. A spokesman from China's Civil Aviation Administration confirmed to ABC News that the matter is under investigation. E no famoso caso do ET de Varginha de 1995, um casal de lavradores afirmou ter visto um objeto cilíndrico sobrevoando o seu sítio na madrugada anterior ao aparecimento do ET de Varginha na cidade. Eu olhei, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. Pertinho. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando aqui, ó. E recentemente, em 2017, um observatório no Havaí detectou um objeto cilíndrico no espaço. Ele foi batizado com o nome havaiano Oumuamua. Ele foi considerado o primeiro corpo celeste vindo de fora do nosso sistema solar. Infelizmente, o Oumuamua foi encontrado só quando estava indo embora do nosso sistema solar, e os cientistas não conseguiram estudá-lo por muito tempo. E então até hoje se debate se ele era um cometa, um asteroide, um pedaço de gelo de hidrogênio, ou, quem sabe, talvez até uma nave alienígena. Grande parte dos relatos e vídeos de OVNIs cilíndricos tem explicações muito mais mundanas. Podem ser blimps ou dirigíveis de publicidade, fotos de longa exposição, onde o objeto deixa um rastro, como no caso deste avião e este inseto. E podem ser balões solares, que flutuam somente com ar aquecido pelo Sol.
Fukushima é uma província no centro-norte do Japão. De trem-bala, a viagem de Tóquio à capital, que tem o mesmo nome, leva cerca de 1 hora e 52 minutos. Infelizmente, a província ficou mundialmente famosa em 2011 devido ao terremoto e ao tsunami, que além de matar milhares de pessoas, danificou gravemente sua usina nuclear. Mas Fukushima é muito mais do que isso. Aqui está o festival de Soma no Maoi, que acontece há mais de 1000 anos. São 3 dias de cerimônias budistas, desfiles de trajes de samurais e corridas de cavalos. E você também pode até ser fã de uma pessoa nascida em Fukushima. O nome dele é Eiji Tsuburaya. Pelo nome você não deve conhecer, mas ele foi um dos criadores de Godzilla. E também é pai do Ultraman e sua turma. Perto da capital também fica a floresta de Sengan. Dizem que é um local famoso por ser um hotspot de OVNIs. A floresta é um ponto turístico, e até quem não sabe ler japonês consegue encontrá-la com facilidade. Lá existe um museu dedicado ao tema. O ponto alto do passeio é um lugar acima da montanha, chamado de Contact Deck. Lá, os turistas podem contemplar a paisagem e também chamar os OVNIs. ベントラベントラスペースピープルこちら飯野町ベントラベントラスペースピープルこちら飯野町ベントラベントラスペースピープルこちら飯野町ベントラベントラスペースピープルこちら飯野町ベントラベントラうわどれどれ入ってっちゃった。入ってた。いました普通になんかこれはこの UFO を撮った次の日、撮ったカメラが壊れてしまったんです。これが木下氏が予想する光の正体。機体の下からオレンジ色の光を出し、その場にとどまり続ける UFO。大きさはおよそ150メートルはあるという。Quando o Sr. Kinoshita fez essas imagens, ele estava subindo um vulcão. Logo, ele parece estar mais alto do que o OVNI, e a gente consegue ver a rodovia vista de cima. Então o objeto poderia estar flutuando ou lá embaixo no solo. A primeira hipótese é que ele estivesse parado no solo. E logo me veio a cena desse filme. お客様にご案内いたします。ただいま降雪によるダイヤの乱れのため少々停車いたします。繰り返します。ただいま降雪によるダイヤの乱れのため少々。Para verificar essa possibilidade, eu teria de achar um trilho de trem perto da montanha, sem luzes de cidade ao redor. Mas a única linha de trem da região é exatamente por onde passa o trem-bala. Fica a quase 18 km do vulcão e a região é bem habitada, cheia de luzes. A potência dessas luzes me fez pensar que também poderia ser um estádio de esportes. E realmente existe um complexo esportivo perto do local. Mas o estádio, que é de beisebol, tem apenas 4 conjuntos de luzes. E, para derrubar de vez a hipótese, do ponto de vista de onde estava o Sr. Kinoshita, o estádio fica escondido atrás da cratera do vulcão. As luzes do OVNI de Fukushima eram estranhamente fortes e alinhadas. Além disso, se estivesse no solo, o objeto teria de ser muito grande. Deixa eu explicar. Por exemplo, com essa massinha. Ela está bem perto da câmera, e não é maior que 3 centímetros. Mas um objeto lá embaixo, para ficar do mesmo tamanho na tela, tem de ser muito grande. Por exemplo, aquele bosque. Como sabemos que no caso de Fukushima a cidade fica a pelo menos 15 km do vulcão, que estrutura o objeto poderia ser tão grande assim? Como a gente viu, Fukushima é muito famosa por seus cavalos. Mas não só pelas corridas medievais. Hipódromos são grandes estruturas. O hipódromo de Fukushima tem 700 metros de comprimento. É ao menos um conjunto de 11 refletores de luz alinhados na reta da pista. A
Até agora essa parece ser a melhor explicação, mas a gente vai ter que comprovar essa teoria comparando o vídeo original com a visão de hoje de cima da montanha. Para fazer isso, vamos usar o Google Earth para achar o ponto exato no vulcão de onde o vídeo foi feito. E com as imagens lado a lado, podemos finalmente comprovar que o OVNI de Fukushima, na verdade, eram as luzes do hipódromo da cidade. Caso resolvido, obrigado por assistir e até o próximo episódio.